Olá, pessoal. Bom, na aula de hoje, nós falaremos sobre a solução formal da equação do calor em uma barra condutora. Os assuntos dessa aula são, primeiramente, falaremos sobre o problema de valor inicial e fronteira relacionado à condução do calor. Depois falaremos sobre a solução formal desse problema de valor inicial e fronteira. E, finalmente, daremos um sumário do que nós fizemos nesses dois itens. Então, suponhamos que a condição de fronteira que nós vamos considerar de uma barra, o problema que nós estamos tratando é a condução de uma barra de comprimento L. A direção de propagação do calor é ao longo do eixo X. E nós vamos considerar as duas seções extremais dessa barra, aquela que tem coordenada 0 e aquela que tem coordenada L, como estando em contato com banho térmico a temperatura 0 graus centígrados. Nós vamos considerar o nosso tratamento da condução do calor. Ela envolve duas variáveis. Nós estamos estudando o que acontece com o calor ao longo do tempo, na evolução temporal, e nós estamos olhando o calor em cada ponto do segmento ao longo da barra. Portanto, nós estamos considerando duas variáveis independentes, a variável t e a variável x. A variável x varia de 0 até L e a variável t varia de 0 até infinito. Então, nós vamos considerar então, essa região no plano Tx, que é um retângulo, onde nós vamos descrever a condução do calor como sendo essa faixa semi-infinita de largura L. Nós vamos denotar R como o interior dessa faixa e R barra como sendo o interior mais a fronteira. E a fronteira, nós temos uma fronteira que é t igual a 0, que consiste no segmento de 0 até L, e duas outras fronteiras que correspondem a x igual a 0 e x igual a L, que seria, então, esses dois segmentos. Então, quando eu falar da região incluindo a fronteira, eu vou chamar R barra. Quando eu falar sobre a região, só a parte interna, então eu vou chamar R. O problema de condução do calor numa barra consiste em determinar a função U, que depende das duas variáveis independentes t e x, e ela é uma função que está definida na faixa semi-infinita, incluindo as fronteiras x igual a 0, x igual a L e t igual a 0. Então, essa região é a região onde está definida essa função. E o problema consiste em determinar essa função nessa faixa tal que, primeiro, satisfaça a equação do calor no interior dessa região. Segundo, satisfaça as condições de fronteira. Então, segundo as condições de fronteira, a barra, nas duas seções laterais, são mantidas a temperatura 0. Então, a temperatura na seção indexada pela origem é 0, a temperatura na seção indexada pelo comprimento da barra L mantida igual a 0 para todos os instantes de tempo.
E, finalmente, eu preciso dar um dado inicial do problema, que consiste em fornecer uma função dada que corresponde à distribuição da temperatura ao longo da barra. Eu gostaria de observar inicialmente que essas duas equações, a equação do calor e a equação da condição de fronteira, elas são equações homogêneas. Isso significa que o lado esquerdo depende da variável u e suas derivadas, e o lado direito é igual a zero. Então, como elas são equações homogêneas, elas, da mesma maneira que as equações diferenciais ordinárias, elas devem satisfazer o princípio de superposição. Então, suponha que eu encontre uma coleção de soluções que eu estou indexando por 1, n, etc. E essa coleção de soluções, elas são linearmente independentes e são soluções das duas equações homogêneas. E suponha que eu dê números reais, B1 até Bn. Então, se eu escrever uma solução que consiste na combinação linear dessas soluções das equações 1 e 2, que são homogêneas, então, essa combinação linear também vai ser solução das mesmas equações. Então, isso que consiste em ser o princípio de superposição. Então, a gente pode verificar isso brevemente, dizendo o seguinte: cada uma dessas soluções que eu estou chamando UJ satisfaz a equação que eu estou dizendo aplicar a operação que consiste em fazer a equação do lado esquerdo da igualdade, e ela é homogênea. Então, como cada uma delas satisfaz essa equação, isso significa que, por linearidade da equação, quando eu aplicar o operador que corresponde à equação, sob a combinação linear, isso vai ser uma combinação linear da aplicação da equação para cada uma das soluções das equações homogêneas. E isso, como essa aplicação é zero, essa daqui também deve satisfazer igual a zero. Portanto, ela satisfaz a equação 1. Para a equação 2 é praticamente óbvia, é a mesma ideia. Cada uma dessas soluções satisfaz as condições de fronteira. Se eu fizer uma combinação linear, ela também deve satisfazer a condição de fronteira. Então, agora eu observo o seguinte: a única equação que é não homogênea está relacionada à condição do dado inicial. Quando eu olhar no tempo t igual a zero, a nossa solução, que é uma combinação linear, ela deve satisfazer a função que é um dado do problema que descreve o perfil da temperatura no instante inicial. E essa função, ela em geral é uma função qualquer. Então, o problema será que eu posso, dado que essa função é uma função arbitrária, será que eu consigo representar ela com uma combinação linear? Então, nós esperamos que tenhamos à disposição uma coleção bastante grande de soluções linearmente independentes, de tal maneira que eu posso representar essa função por uma série. Então, esse é um dos problemas que nós temos que enfrentar. Agora, retornando ao método de Fourier, que descreve as soluções, esse método, então, consiste de duas etapas. A primeira etapa consiste, então, em fazer uma separação de variáveis. Então, nós vamos procurar soluções das duas equações homogêneas, que é da forma produto de duas funções, uma função só dependente da variável x, t, e uma
função só dependente da variável x. Se nós substituirmos essa forma produto dentro da equação do calor, então seria a equação do calor então, se nós substituirmos a forma produto na equação do calor, nós vamos encontrar, quando eu derivar com respeito ao tempo, ela vai aplicar sob a função que depende só da variável tempo. E quando eu aplicar a derivada com respeito às variáveis espaciais, ela vai atuar apenas sobre o termo que depende da variável x. A linha significa derivada com respeito à variável que é única, né? T e x só depende de uma variável. Então, reescrevendo essa equação, de tal maneira que do lado esquerdo eu coleciono apenas as funções que dependem da variável t, do lado direito eu coleciono apenas as funções que dependem apenas da variável x. Eu faço isso dividindo por tx e passando esse termo para o lado direito. Nós observamos o seguinte, que essa igualdade, ela depende da variável t do lado esquerdo e depende da variável x do lado direito. Essas variáveis são independentes. Então, a única maneira de fazer isso, igualdade, para todo instante de tempo e para todo instante de x, é que esses dois lados sejam uma constante. E essa constante é arbitrária. Então, do lado esquerdo, eu estou identificando por uma constante arbitrária. Isso significa, reescrevendo essa equação, numa equação de primeira ordem ordinária para a função t. Do lado direito, nós temos a igualdade com a mesma constante. E essa segunda equação também pode ser escrita dessa forma, que é uma equação diferencial ordinária na variável x de segunda ordem. Para que a função u não seja identicamente nula ao aplicar as condições de fronteira, nós devemos impor, então, a segunda equação, que nós temos que u para todo instante de tempo em 0, u para todo instante de tempo em L tem que ser igual a 0. Então, como isso tem que valer para todo instante de tempo, então eu aplico essa condição para a variável x. Então, x em 0 e x em L tem que ser igual a 0. Então, além dessa equação de segundo grau, ainda nós temos essas duas condições adicionais para x. Sendo uma equação de segunda ordem linear, essa equação aqui admite uma solução geral. Então, nós vamos distinguir três casos. A constante que separa a variável é um número real qualquer, então eu vou considerar o caso que essa constante é positiva, é igual a 0 ou negativa. Em cada um desses casos, eu tenho uma solução para a equação de segunda ordem. Então, eu vou deixar como exercício para vocês que a solução geral daquela equação envolve a constante a e b. No caso positivo, são cossenos e senos hiperbólicos. No caso, sigma igual a 0, a constante a e b é linear. A equação é linear, envolvendo duas constantes. E no caso negativo, nós temos as constantes a e b arbitrárias e a função cosseno e seno. Se nós impusermos as condições adicionais, em 0 tem que ser 0, o valor da função em 0 tem que ser 0, o valor da função em L tem que ser 0, nós vamos encontrar que os dois primeiros casos levam, quando eu impuser as condições de contorno,
há uma solução onde A e B são identicamente nulos. Então, esse não nos interessa porque não dá uma solução nenhuma. Então, o único caso interessante é o caso negativo e eu vou escrever a constante sigma como sendo menos uma coisa positiva que eu estou chamando lambda ao quadrado. Então, a solução geral daquela equação que nos interessa, que não dá soluções triviais, seria uma combinação linear do cosseno dessa variável lambda em x e o seno dessa variável lambda x. Então, se eu impuser a condição na fronteira agora, então em 0, quem sobrevive em 0, seno de 0 é 0, então cosseno de 0 é 1. Quem sobrevive é apenas a constante A. Isso tem que ser igual a 0 pela condição de fronteira, isso significa que a única contribuição é a contribuição que envolve o seno. E a segunda condição diz o seguinte, que em L tem que ser igual a 0. Isso nos leva ou escolher 0b, que seria trivial, ou então escolher essa quantidade lambda L, um múltiplo inteiro de π. Então, os valores lambdas que estão mencionados aqui são os valores aos quais essa condição é satisfeita. E lembre que esse valor lambda envolve a constante arbitrária que nós estamos fixando pela condição de fronteira. E também observe que o número dessas soluções variam, são múltiplos inteiros positivos, portanto é uma coleção infinita. E para cada um desses valores, a função correspondente que nós temos, que eu vou fixar b igual a 1, seria então apenas aquelas funções envolvendo a quantidade seno. Então, envolveria seno da variável lambda e para cada lambda que eu escolho, então eu teria uma solução correspondente àquele valor lambda n. Então, os pares lambda n e xn são chamados autovalores e autofunções do problema de valor de fronteira. O problema de valor de fronteira consiste na equação de segundo grau associada à separação de variáveis, que envolve só a variável x, e as condições de fronteira correspondentes, que seriam manter a temperatura zero na fronteira 0 e na fronteira L. A solução geral, no caso da equação que envolve o tempo, menos lambda ao quadrado. Então, a solução geral para a parte temporal é uma solução de uma equação de primeira ordem, portanto, só tem uma constante arbitrária, e a solução dessa equação é exponencial do lambda correspondente. E o lambda correspondente para cada n, então eu tenho uma solução associada à parte temporal. A constante C arbitrária pode ser fixada igual a 1 sem perda de generalidade. Portanto, nós estamos procurando soluções do tipo produto de uma parte que só depende do tempo, uma parte que só depende do espaço. Essa é a função t, essa é a função x. Para cada n, esses valores n variam nos inteiros positivos, nós temos uma solução das equações 1 e 2, que são equações homogêneas. Então, portanto, nós temos uma coleção bastante grande à nossa disposição para soluções homogêneas. Note que qualquer outra solução dessas duas, pela forma que nós pesquisamos essa solução, elas diferem apenas dessa coleção por uma constante multiplicativa. Portanto, se nós usarmos o princípio de superposição, a solução geral, e eu vou chamar ela formal, simplesmente porque eu estou fazendo uma soma delas todas.
e o número delas é infinito. Então, seria uma combinação linear, então teria constantes Bns à minha disposição. A solução seria da forma produto, que é essa UN. A soma delas é uma combinação linear de soluções que são da forma 1 e 2. Então, essa seria uma solução geral, mas apenas formal. A segunda etapa do método de Fourier consiste em determinar as constantes Bns que são arbitrárias. Então, o método consiste, então, em olhar agora a segunda parte, o dado inicial, comparar essa solução que nós obtivemos da forma produto com o dado inicial. E quando eu substituir t igual a zero, o termo exponencial é identicamente 1 para todo n. E o que resulta é uma série com coeficientes Bn da função seno. E essa série aqui, ela deve representar o dado inicial, que é uma função dada. Então, sumarizando, o método de Fourier culmina com uma expressão que é o candidato para a solução das equações do problema de valor inicial e fronteira correspondente à condução do calor. O problema de valor inicial e fronteira consiste nas três equações: a equação do calor, os dados de fronteira e a condição inicial. Uma possível solução do problema de valor inicial é dado por uma série em termos das soluções que nós encontramos pelo método de separação de variáveis. Cada solução dessa combinação linear é uma solução das equações homogêneas, que é da forma produto, a parte temporal e a parte espacial, que envolve apenas uma única variável, t e x. As constantes Bns devem ser escolhidas de tal forma que, quando eu impuser a condição inicial do problema, nós temos uma série do lado esquerdo em trigonométrica, que envolve senos, e do lado direito uma função que é o dado do problema, que consiste na temperatura inicial. E com isso, então, essa aula para nesse ponto, e nós vamos continuar a discutir a respeito dessa solução na próxima aula.